Bem, pessoal, dando seguimento ao que a gente falou na semana passada e continuando a nossa rica conversa sobre a avaliação tridimensional da face, eu agora quero convidar a você a um nível de complexidade um pouquinho maior. Porque se na semana passada eu posso agora, resumidamente, dizer que a gente fez a avaliação tridimensional da face em tudo que a gente podia obter num plano frontal, nesse vídeo eu quero convidar você às medidas, às linhas, aos ângulos e às proporções para a perfilometria da face, para a avaliação tridimensional que vai nos entregar dados e informação para esse perfil. E aí vocês já devem estar inferindo a ideia de testa, nariz, boca, queixo, enfim, do que participa ativamente da construção dessa silhueta facial. Vamos junto? Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética, e tenho certeza que você está animado para isso. E quero te pedir que no final do vídeo você demonstre o teu like, a tua inscrição, deixe o teu comentário, ativa o sininho para que a gente sempre se encontre 1 a 2 vezes por semana. Sem mais delongas, vamos conversar com mais robustez sobre a avaliação tridimensional da face. Bem, pessoal, como vocês estão vendo aí, na análise do perfil, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que os perfis das pessoas, eles não são exatamente iguais, graças a Deus, melhor que seja assim, né? Porque há beleza na diferença. Mas o que a gente considera quando a gente pega os 3 pontos de referência para determinação de um ângulo, que seria a glabela, o subnásio e o pogônio, esses pontinhos aí que vocês estão vendo na foto, ao tracejarmos, né, ao unirmos esses 3 pontos, a gente constrói ângulos. E aí a gente diz que quando ele é menor que 165 graus, esse indivíduo tem um perfil convexo. Quando ele tem entre 165 e 175, ele é dito como tendo um perfil reto, que a gente sabe que é quase reto, não é exatamente reto, mas quando ele é maior que 175, aí com certeza absoluta a gente considera ele ou ela como sendo de um perfil côncavo. Bem, por isso vocês compreendem então de cara que os indivíduos têm perfis diferentes. Mas quando a gente então parte para a análise da harmonia de cada perfil, vamos considerar agora linhas e ângulos ou proporções nesse perfil que seriam relevantes. E a primeira, sem dúvida alguma, como vocês estão vendo aí, é a chamada linha de Ricketts. Essa linha, ela une, como vocês estão vendo, a ponta nasal com o pogônio, que é esse pontinho do queixo de maior projeção ventral. Então, diferente do que antes a gente comentou, o mento, aquele era um ponto mais inferiormente visível no queixo. Esse agora é um ponto mais acima, que seria o ponto mais anterior, mais ventral, mais para frente do queixo. E aí, quando a gente considera a linha de Ricketts, ela nos serve, inclusive, como uma referência na hora do preenchimento labial, porque a gente diz que ela é um norte, além de todas aquelas informações que a gente já comentou sobre o terço e o 2/3, 1/4 e 3/4 no vídeo da semana passada, em relação à altura dos lábios, em relação ao terço inferior. E também na mulher caucasiana, do lábio superior e o lábio inferior, numa proporção de 1 para 1,16. Agora a gente pensaria no perfil desse lábio e o quão projetados esses lábios superior e inferior deveriam ser. E aí, para isso, a linha de Ricketts entra como um primeiro parâmetro, de modo que a gente aceitaria uma distância do lábio superior até a linha de até 4 milímetros e o lábio inferior para a linha em torno
de 1 a 2 milímetros. Uma outra linha importante seria a linha de Riedel. E aí a gente teria uma linha que encosta, eu vou falar um português um pouco mais claro, tanto o lábio superior quanto inferior e o pogônio, tá? E aí o que eu quero que vocês entendam, pessoal? Que em alguns rostos essas linhas vão acontecer. Em algumas faces, essas linhas não vão acontecer. E a avaliação está exatamente nisso, da gente entender se preencher o mento ou preencher o lábio no intuito de recuperar esta linha fará com que aquela face torne-se mais bonita, tá bom? Ainda seguindo em relação a uma outra linha, a gente fala na linha de Steiner. E aí a gente junta lá no meio da columela, quer dizer, não é exatamente a ponta nasal, mas a gente une esse ponto ao pogônio e aí, em geral, ele encosta no lábio inferior. No homem, a gente aceita que esse lábio inferior não encoste e ainda assim a gente consideraria para essa face masculina a harmonia, portanto, beleza. Uma outra linha do perfil seria a linha de Merrifield, em que a gente traçaria, na verdade, um ângulo. Seria uma linha que parte lá do nosso meato acústico externo, do nosso furinho, do nosso buraquinho da orelha. Eu vou falar dessa forma porque eu acho que é chato, são chatos os termos muito anatômicos e a foto está aí para ajudar vocês, mas há um plano horizontal e esse plano forma com esta linha de Merrifield, que é a linha que toca no lábio inferior e no pogônio, um ângulo esse que teria também medidas dentro do aceitável. Uma outra proposta, a linha H de Holdaway, em que a gente une, e aí eu vou dizer que um plano frontal, né, uma linha que vai lá da glabela até o pogônio, e aí desenha essa face verticalmente, digamos que seja o plano mais frontal mesmo da face, e aí cria-se um ângulo entre a linha que une o lábio superior ao pogônio e a relação entre eles, construindo um ângulo cuja medida também está dentro, claro que tem uma medida dentro do aceitável. E a linha de Buston, que seria a união entre um ponto subnásio e o pogônio. Vocês estão há 4 anos me acompanhando no canal. O que eu quero que vocês entendam, então, como um olhar crítico de tudo isso? Absolutamente difícil que a gente vai estabelecer todos esses ângulos, né? Mas o que eu quero que vocês considerem é, de maneira rápida, o quão importante seria projetar o lábio superior ou inferior, o quão importante seria projetar o mento e qual é a relação entre, basicamente, ponta nasal, lábios e mento, que para essa face feminina ou masculina seria saudável. Eu, sendo um cara narigudinho, não poderia considerar a minha ponta nasal como uma referência, de modo que as linhas que partem da minha ponta nasal, elas seriam referência para eu provavelmente só me achar belo se eu fizesse isso com o meu lábio. E se eu ficar assim de preenchimento, eu também não vou ficar bom. Não, ele tem toda a razão. Então é essa a crítica que eu quero que vocês tenham. E é por isso que na antropometria, e nesse caso específico que a gente está falando de perfil, na perfilometria, vão existir indivíduos em que uma linha é mais cabível de ser usada, vão existir indivíduos que uma outra linha seja mais cabível. Então, ao invés de eu usar linhas que me conectam, seja o lábio e o mento, a ponta nasal, eu vou usar, por exemplo, as linhas que conectam o meu subnásio ao mento. E aí eu começo a entender ali se a minha relação do lábio é boa em relação ao mento. Ou, por exemplo, o meu plano frontal com a linha H de Holdaway, por exemplo. Enfim, o assunto não é fácil,
Mas eu quero mostrar para vocês com esses vídeos exatamente qual é a complexidade do que as pessoas estão aí facilmente chamando de harmonização facial. É exatamente isso que vocês estão vendo elas fazerem? É isso que eu quero que vocês tenham crítica. E aí, se não é isso que está sendo feito, eu não gosto do termo. Vou falar isso todas as vezes que forem necessárias. Eu não gosto do termo harmonização, porque a gente sempre fez coisas visando harmonizar vocês. Mas se alguém diz que faz harmonização, é feito tudo isso? Enfim, vamos dar seguimento. E para a gente fechar com chave de ouro para alguns, ou com cansaço para outros, porque essas matemáticas não agradam, vocês já estão vendo aí o que a gente chama dos 125 graus de Nguyen, que é um ângulo formado, eu brinco que pelo coraçãozinho da boca, né? Então a gente leva em consideração, como vocês estão vendo no esquema, o contorno mais superior do lábio superior e o contorno mais inferior do vermelhão da boca inferior, e aí o quanto que eles unem e formam em termos de ângulo. E a gente diz que uma boca bela teria em torno desses 125 graus. E na relação do lábio para com o mento, quando a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, a gente une lá o ponto mais superior do vermelhão da boca acima e o ponto mais inferior do vermelhão da boca do lábio inferior, a gente encontra um ângulo. E quando a gente rebate esse ângulo ao contrário, a gente diz que a gente encontrou o Z do perfil facial. O que eu acho que isso também nos traz de crítica? Que quando a gente, à luz dos MD Codes, enche isso aqui de ácido hialurônico, dizendo fazer o C1, porque a gente precisa everter ou aumentar o tamanho do mento, a gente desfaz esse Z do perfil facial. E aí? Em que momento que eu harmonizei? No momento em que eu fiz C1 e abri demais isso aqui, eu retifiquei demais isso aqui, ou no momento em que a gente deixa esse côncavozinho e depois o convexozinho da proeminência do mento? Entenderam com esses dois vídeos como é que a antropometria facial, o estudo da volumetria facial e o estudo da perfilometria facial não é uma tarefa fácil, e eu vou ousar a dizer aqui, não é uma tarefa vista na imensa maioria dos consultórios dos injetores que dizem fazer harmonização facial. Eu não estou alfinetando as pessoas não, porque acho que tem muita gente também que de forma intuitiva faz, aliás, lindamente, contempla lindamente essas medidas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há muita complexidade de conhecimento por trás do que, infelizmente, foi colocado de maneira banalizada, tá certo? Obrigado pela paciência de vocês. Eu sei que esse tipo de conteúdo, às vezes, não é leve, não é facilmente palatável enquanto você se desloca, enquanto você vê aí esse vídeo ou escuta no teu Bluetoothzinho fazendo outra coisa, mas eu achei que era importante, depois de tantos vídeos sobre preenchimento, a gente não deixar essa lacuna em aberto, que seria não falar da avaliação tridimensional da face, tá bom? Beijo grande, obrigado mais uma vez, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, me acompanhem pelas redes sociais que têm o mesmo nome do YouTube e fica fácil de assim vocês me encontrarem. Juízo com a pele.